Mataram! Venceram a luta final! Deixa eu ver que horas Caramba, são. realmente bugou a luta. Deu um bug aqui. Cara, assim, os orcs, eles se afastam pra trás, assim, né, após de receber a pesada investida que vocês deram neles, assim, e ele olha, assim, pra vocês, tipo assim, tipo como se reconhecesse a habilidade de vocês. Devem ser, no mínimo, aventureiros de status experiente. Vocês venceram dessa vez. Enviem o sinal para batermos retirada. Cara, só que na verdade, o líder do orc ele sai com uma expressão de dor, não é porque ele tomou uns golpes de vocês, mas é porque ele tá com uma dor de barriga desgraçada. E ele olha assim, eu não devia ter comido aquele assado de lagarto do deserto. Acho que aquele lagarto estava doente. Meu Deus, eu preciso ir no banheiro, ainda bem que eu tenho uma desculpa para ir embora agora. E ele sai assim, né? Na verdade, os orcs e a Eterno são mais fortes, né, do que vocês lutaram, mas é que ele tava com um debuff ali que era a diarreia, né? Aí os inimigos ficam mais fracos. E aí eles olham, né, os soldados. Comandante, o exército dos orcs estão batendo retirada. E aí eles olham assim, parece que recebemos reforços. E eles começam a festejar, todo mundo solta as armas, começam a gritar. E, e aí vai o Carvalhos, ele se aproxima de vocês assim com os braços abertos. Vocês salvaram o reino de Draxi. Deixe-me cumprimentá-los em nome de todos os soldados. Vocês, apenas quatro heróis, derrotaram um exército de orcs inteiro. Ele olha assim, cutuca até o soldado lá. Com certeza eles são aventureiros de status veterano. E os gritos de confraternização cessam. A comemoração da vitória ela é interrompida por palmas. Começam a escutar algumas palmas e uma voz que parece vir de todas as direções. Que espetáculo! Realmente um grande espetáculo. Um espetáculo de comédia, só se for. Um verdadeiro fiasco. Aqueles inúteis dos orcs só serviram para aumentar a moral do exército de Draxi. Realmente, essa cena me deixou muito comovido. Ele fala assim com uma ironia, né? Vocês olham para a expressão dele assim que ele não está de bom humor. Cara, e nesse momento, vocês vê assim surgindo do horizonte algo que dá um calafrio na espinha de vocês. Dezenas de guerreiros fortemente equipados com armaduras pesadas, negras, como a escuridão. E eles vêm assim bufando, sabe? Assim, como se fossem partir pro ataque a qualquer momento. São soldados de elite de Victor Nizard. E vocês conhecem a fama deles, os Cavaleiros Negros. Um deles só tem a força de 10 soldados. Então são assim, inimigos que qualquer um evitaria lutar, confrontar com eles. E estão dezenas ali na frente de vocês. Mas Cara, a assim, gente, nós somos guerreiros veteranos? tipo assim, um aventureiro, assim, que tenha uma sanidade normal, ele provavelmente daria tudo por perdido e daria um jeito de fugir, embora garantir a sua vida, porque, cara, vai ser uma chacina pro lado de vocês. Mas
Mas eu imagino que vocês não são um grupo de aventureiros normais. Vocês são... Vocês têm um parafuso a menos. Né? Então, alguns de vocês têm medo, assim, de ser ignorado, né, pelas pessoas. Alguns de vocês têm medo por insetos. Têm medo de não voltar à sua forma original de elfa negra. Talvez tenham medo, assim, de levar uma vida tediosa e não ter mais brincadeiras para fazer. Mas uma coisa vocês têm em comum é que vocês não têm medo do perigo. Vocês têm um parafuso a menos. E eu imagino assim, vocês olham para aquela situação, soldados assim, já estão desistindo, mas vocês não. Vocês se olham assim e talvez até pensem assim, bom, a gente não completou nenhuma quest, né? Até hoje. Mas pelo menos eu acho que a gente pode ter um final heróico, né? O que vocês acham? Talvez um olhe pro outro. Mas assim, ó, silenciosamente. É como se tivesse um diálogo silencioso e vocês se olham, tipo assim, vamos encarar. E aí, Fabrício, eu vou pensar assim, a cena, se a câmera filmasse o teu personagem, qual é a frase de impacto, ou assim, uma pose, alguma coisa que ele estaria fazendo nesse momento antes da batalha começar. Ele olha os soldados do Victor Nazar, né? Nizar. E ele olha assim, não consegue perceber a noção do perigo e a dificuldade. Ele pensa assim, eu acho que eu tenho alguma chance de ganhar. Eu acho que nós temos confiante, né? O cara é confiante, chance de ganhar. Agora, o que faria a câmera foi para a elfa ali, Silone? O que ela faria? Estaria fazendo? Meu Deus do céu. Ai, é difícil pensar em momentos suicidas pro personagem. Cara, a luta contra os orcs ali meio que aumentou o ego dela. E como não é nenhum inseto, ela tá confiante ainda mais. Ela olhou assim, não tem 4 patas, né? Não tem antenas, tá de boa. Ela lembrou das últimas batalhas que ela explodiu o lobo, explodiu o goblin, explodiu agora a orc, afugentou os caras. Mano, tudo pra dar certo. Beleza. Então agora, bom, o Leonardo, o que Meu tu boneco acha que o anão simplesmente- brincalhão... Meu boneco Faria. simplesmente não viu os inimigos, cara. Daí ele tá tranquilo. E por ele, tá tranquilo. sim, O terça-feira quê? pra Mais ele. uma batalha? Tá bom. Sim, Boa. essa última foi tranquila. Agora o personagem, a exploradora aí, Michel, a que tá sempre no mundo da lua, o que ela estaria pensando ou fazendo ali? Não, cara, ela tá olhando aquele pessoal assim, ó, sem entender nada. Ela tá bem assim, ela não tá entendendo. Ela tá vendo, tá, a gente matou os zumbis foram embora, agora apareceu esses caras de preto. Eles são zumbi ou não são zumbi? A gente tem que se enfrentar, eles não parecem ser gente boa. Ela tá totalmente além, sabe? Perfeito, então talvez vocês sejam as únicas pessoas que estão preparadas assim para encarar. Só que vocês achavam que estava ruim, ficou muito pior. De repente, assim, uma luz talvez esse aspecto meio violeta, assim, ela cega todo mundo e na frente de você surge no campo de batalha ao ser, assim, encapuzado, todo escuro. Não dá pra ver o rosto dele direito, parece um rosto meio cadavérico. E um dos soldados grita assim: "Eu não acredito! É um necromante! É um necromante!" E eles gritam assim com bastante medo e terror. E aí o diplomata de Victor Nizar, ele olha assim: "O necromante? Que surpresa agradável! Você é o necromante que estava atacando o reino, não é?"
Junte-se a nós temos o mesmo objetivo. Só que o necromante, ele para assim e parece ignorar as palavras do diplomata. Ele caminha lentamente até um dos corpos dos soldados de Drax que estavam lutando ali contra os orcs. Um dos soldados falecidos que perderam a vida no combate. Ele olha. Sim, ó, o necromante, ele estava atacando aquela ponte, mas até o momento, todos os ataques que ele fez, ele não matou nenhum soldado. E ele viu, né, que o soldado foi morto, o soldado de Drax, um dos orcs, luta com os orcs. E ele talvez olhe assim, juntar-me a vocês, você diz. Ele faz uma pausa. E ele tira o capuz. Ele tira o capuz, revela sua identidade. E ele fala: eu sou o filho primogênito de rei Ivan II. Me chamo Shelley. E eu sou o real herdeiro do trono de Drax. E todos os soldados olham assim: o príncipe! O príncipe voltou! E ele fala assim A pro menina diplomata totalmente assim, perdida, ela olha, não era necromante? Agora ele é príncipe? Peraí. A gente não matou nenhum soldado, a gente matou um zumbi, ou a gente matou um orc. Gente, eu não sei o que a gente fez. E aí até ele fala assim pro diplomata, olhando no olho dele assim, tipo, aqueles que derramaram sangue no meu povo são meus inimigos. Cara, assim, ó, agora, pra acabar, são 9h30 já, mas eu queria fazer a cena final. Eu vou deixar vocês terminar a história agora. O que vai acontecer? Mas a gente vai fazer o seguinte, vocês tinham definido, tinha dado quantos nas narrações ele tinha dado uma boa, do Fabrício, né? A primeira que o Uma Fabrício boa. fez, deu um bom, aí depois deu Ruim. ruim, os Elfos Negros acharam ele, e depois deu... Pior. Joga assim, ó, o Douglas joga o dado bom, que é 1 de 6, e o Michel joga os dois ruins, que é 2 de 6. E a gente vai somar aí os resultados. Meu Deus, 5. Os dois? Somou os dois? E o meu Deus fez. Ah, então Ah! ficou 1. -1. Não, ele jogou o branco, né? Um branco, então. Vamos ver aqui, cara, um branco é... Nossa senhora, é terrível. Vamos ver o que vai acontecer aqui, então. No caso- Impiedoso. O que vai no caso, acontecer meu- com ele? Aí vocês vão ter que... A gente vai ter que contar uma história dele aqui. Você, né, o caso do personagem, né, o príncipe Shelley, você pode não ter morrido por fora, mas com toda a certeza do mundo morreu por dentro. As feridas emocionais ou mentais que você sofreu jamais vão ser curadas. O futuro é uma parede intransponível. Não sei o que isso significa, mas parece algo muito complicado. Então, assim, ó, ele vai ter um desfecho muito ruim. Principalmente, né, a questão, talvez por dentro, né? Então eu vou deixar assim, ó, cada um narra, pode ser uma cena bem curta, do que vai acontecer com o Príncipe Shelley. Aí um narra um pedaço, pode ser só, tipo assim, uma cena de um filme, assim, sabe? Não precisa ser uma história inteira. Pode ser assim,
aparece uma cena dele no futuro, né? Desse jeito. Ou se não falar agora o que aconteceu na batalha. Ou se teve batalha, né? Não sei. Entenderam? Eu Pode fazer pensei- cenas curtas assim. Então vamos começar com. Vou fazer na ordem aqui o Fabrício, que eu tô vendo aqui. Pô, uma cena curta aí com o Shelley. O que aconteceu aí? O Sherrick aparece ele governando a cidade-estado dele, acho que é Symbios, né? É, Drax. Aí ele senta no trono e começa a pensar: o que eu estou fazendo? Nada do que estou fazendo está dando certo no meu reino. O reino está em colapso. Isso aí no futuro, quando ele assume o No trono. futuro, ele como rei, porém ele não consegue administrar o reino dele. Começa a vir desastres um atrás do outro. Perfeito. Douglas, consegue uma cena assim? Num ato meio que talvez de desesperado, ele acaba tendo que se casar para ver se consegue reerguer o reino dele, provendo uma rainha e também posteriormente um filho, para um herdeiro. E ele realmente tem. Só que como desde aquele momento que a gente falou que estava fadada à ruína, o nascimento dessa criança não foi algo benéfico, que ele vai ser o pior regente do reino, que mais vai... tirano de todos. Não mais o tirano, mas talvez aquele que vai afundar e tornar, ou talvez até botar uma maldição que não vai ser possível esse reino se reerguer novamente. Perfeito. Michel, uma cena aí. O que tu imagina? Assim, ó, aí a gente conclui o fechamento da história do lugar, né? Do tipo, acabou, os caras, assim, ó, o cara teve que entregar a coroa, né? Ele passou então a coroa pra, vamos dizer assim, pra família mais próxima, que é uma família antiga, que é a família de Drax mesmo, né? Tem um clã, né? E devolveram a coroa, né? Porque o clã, vamos dizer assim, estava afastado, o clã já podia estar decadente, né? E aí eles acharam, descendente desse clã, que os caras falaram: ó, toma a coroa, toma o reino que não dá mais. Os caras pediram arrego, né? O Shelley, ele que entregou a coroa, achou outra pessoa pra assumir no lugar dele, é isso? Não, ele é o filho dele, né? Vamos dizer que o filho dele tem assumido e Tá, o filho dele depois entregou outra pra outra pessoa. Isso, Entendi. Caramba, então, nossa. Eu queria completar que ele foi um... Tá, ele só pra fechar a rodada, eu não sei se o Leonardo quer adicionar um bad end ali pro príncipe ali, aí depois tu pode falar, Fabrício, mais um. Depois que ele tem o filho e tudo ali, ele quer ter outro pra pegar o trono, pra não ficar ruim. Só que ele começa a ver as unhas dele começar a soltar da mão ali, a língua começar a ficar podre, a gengiva sangrar. E o dele cai, cara, quando ele vai no banheiro uma hora. Assim, isso é o pior de tudo, né, cara? Porra. Tá, então tu vê que o corpo dele começa a apodrecer, então, assim, ele vai vendo essa transformação, né? Entendi. O Fabrício... Atualmente ele é um exímio necromante, porém isso que o Leonardo explicou, o Douglas explicou, fizeram dele, ele perdeu por um lado, mas ganhou por outro lado, que é um excelente necromante, mas a vida social e a vida particular dele ficou muito prejudicada por isso, que ele começou a se deteriorar. Pô, legal, pode ser. Então, no final, ele se transformou ali o reino de Drax, né? Ele acabou perdendo, então, a coroa. Então, eu até imagino, assim, que ele tá numa cena final, assim, na sua torre, né? E ele, tipo assim, ele se concentra muito em ficar cada vez mais poderoso. Porque é uma maneira dele fugir da vida dele que tá totalmente afundada. Quando ele pensa em tudo que ele perdeu, tudo que ele passou, é um pesadelo sem fim. Então ele é uma pessoa assim que
para se manter viva e com um pouco de sanidade, ele se dedica totalmente a evoluir a sua magia. Isso fez com que ele se tornasse assim, um necromante muito forte. Mas o seu lado pessoal está totalmente destruído e estraçalhado, né? Sem volta para ele. Foi como eu pensei, assim, um final bem ruim, né? O Príncipe Shelley. Então, beleza, pessoal. Eu acho que eu pensei ali que talvez na guerra ali, só para fechar ali, o Victor Nizard, ele viu lá que era o príncipe e decidiu não atacar o reino de Drax. Ele talvez tenha batido retirada, né? Ali no final da história ali, né? E aí, bom, aí o príncipe foi lá e retomou a coroa e aconteceu todos esses fatos que vocês narraram aí na sequência. Então tá, beleza? Fechou a história. Não foi a história mais com final feliz, mas as coisas são assim, né? Acontece. Essa só pra reforçar. Ficou vivo, né? Importa é estar vivo. No jogo da vida, o que importa é estar vivo. O importante é que os nossos personagens estavam vivos. Só pra complementar essa aventura que eu tirei lá do blog. Um detalhe, eles não concluíram essa aventura. Porque eles não chegaram a enfrentar o exército necromante. Eles falharam em mais uma quest.